tenta trazer a resposta para vocês que estão vendo o Extracampo. Como vem o Vitória para esse jogo? Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Aí a gente puxa como gancho o Marcos Valença. Rogério Ceni fala em um novo Vitória. E aí a gente se pergunta e tenta trazer a resposta para vocês que estão vendo o Extracampo. Como vem o Vitória para esse jogo? Vamos lá. Só para puxar aqui para você falar, Marquinhos. O Vitória, naquele dia 21 de abril, jogou com Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Vini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. William Oliveira, Rodrigo Andrade, Leonaldi e Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Aí, só para a gente comparar o Vitória daquela ocasião com esse Vitória atual, considerado novo Vitória, né, pelo Rogério Ceni, agora sob o comando do Carpini. Naquela ocasião era comandado pelo Léo Condé. O Vitória que ganhou do Cuiabá no último sábado, jogou com Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neres, Wagner Leonardo e PK. Luan Santos, William Oliveira, Ricardo Hiller e Mateuzinho, Osvaldo e Janderson. Tem algumas mudanças em relação a esse jogo contra o Cuiabá também, porque, por exemplo, o Lepo, se ele tiver condições, ele vai para o jogo como titular, aí o Cáceres vai para o banco, mas já é uma mudança em relação ao primeiro Bavi, porque era Zeca o titular. Sim. Na lateral esquerda, o PK deve sair, o Lucas Esteves deve retornar ao time. O meio de campo você vê que é praticamente diferente. Mudou né? tudo, Luan, né? Ricardo Hiller e o William Oliveira que permanece. William Oliveira que talvez seja um dos caras aí que o Bahia deve tomar cuidado, né? Aparece muito bem lá na frente, o cara que pisa na área. A qualidade do Osvaldo, sem dúvida nenhuma, é indiscutível, né? Apesar da idade. Mateuzinho tá fora, né? Recebeu aquele amarelo. Eu acho que essa é a grande perda do Vitória pro Clássico. Bom jogador, Mateuzinho. Bom jogador, e além do que, ele veio evoluindo nos jogos do Brasileiro. Teve um momento que ele deu uma apagada, que muitos questionou, inclusive o próprio Carpini, pelo posicionamento dele, de ele ter que jogar aberto pelo lado, sendo que ele é um jogador que gosta mais de flutuar. Quando ele voltou a flutuar, o futebol dele reapareceu. Sim. E ele estava numa constante evolução. E essa perda do Vitória, além de ser o Mateuzinho, para mim, um cara cerebral ali no meio de campo do Vitória, o Vitória perde também porque não tem um substituto com um estilo assim muito parecido com o do Mateuzinho. Será que o Vitória vai abrir mão botar um Jean Mota, por exemplo? Perde intensidade. Será que o Vitória vai buscar um Carlos Eduardo e aí trazer o Osvaldo para poder tentar fazer um pouco essa função, botar o Carlos Eduardo aberto? Será que vai botar o Alejandro e aí jogaria com Osvaldo, Alejandro e o Janderson aberto pelo outro lado? Então, aí eu acho um pouquinho mais difícil. Então são os questionamentos que acabam acontecendo, até porque o Alejandro, ele tem chamado a atenção quando ele entra nos jogos, que ele tem dado muita assistência. Sim. Então, assim, são questionamentos, eu acho que o Vitória perde muito com a ausência do Mateuzinho, mas tem uns pontos que o Vitória evoluiu bastante em relação ao início da temporada. Dificilmente o Bahia vai achar aquele espaço que achou no primeiro Bavi do Brasileiro. Sim. Entre o meio de campo e a zaga do Vitória, onde o Bahia conseguiu circular ali e conseguiu realizar as finalizações que resultaram nos gols de empate. Contratações recentes do Vitória: Edu, o Neres, o Felipe Machado e o Carlos Eduardo. Reforçando aí para essa janela, o Vitória que... Felipe Machado também, né? Falei do Machado, falei. Vitória que está na 15ª posição com 21 pontos. Tenta se reinventar sob o comando do Carpini. Demorou um pouquinho, mas o Carpini começa a colocar o seu estilo agora, né? Conseguiu, acho que nesses últimos jogos, o grande resultado, né? Contra o Palmeiras fora de casa, jogando ali, esperando realmente o Palmeiras para depois conseguir ali no contra-ataque os gols. Contra o próprio Cuiabá também, né? Contra o Cuiabá. O Cuiabá fora de casa, o Cuiabá é casca grossa, né? Pois o Cuiabá costuma dar trabalho fora e o Vitória conseguir esse resultado. Então, o Bahia tem que ter cuidado nisso aí na hora de procurar propor o jogo, né? Para não... Tem que ser inteligente na hora de fazer a sua partida. Como é que você vê esse desempenho recente do Vitória, Marquinhos? Uma evolução muito grande do time do Vitória. O poder de marcação, ele ganhou ainda mais força com o Thiago Carpini. E o próprio Vitória, ele tem um poder de
de saída do contra-ataque, eu acho que o Vitória entendeu bem qual é o campeonato dele. Então, eu comparo esse momento do Vitória com a reta final do Bahia do ano passado. O Thiago Carpini tem um estilo de jogo, só que esse estilo de jogo talvez não possa se apresentar nesse momento, em que o resultado precisa ser preponderante em relação ao estilo de jogo. Então, o Vitória tem um poder reativo muito grande, gosta de jogar com contra-ataque. E o Bahia sofre muito com o contra-ataque. Exato. Então, assim... Contra o Botafogo, por exemplo, agora foi um exemplo. E o Botafogo, com um jogador a menos, conseguiu assim, levar a equipe do Bahia ao extremo de, em alguns momentos, opa, o VAR, vamos ver se o VAR deu impedimento, se não deu. O Everton Ribeiro tem que aparecer no último segundo para poder tirar a bola que fatalmente seria colocada para o fundo da rede. Então, assim, são situações em que o Vitória consegue, ao meu ver, levar um perigo muito grande ao Bahia, principalmente nessa jogada de contra-ataque. É por isso que eu falo que o desfalque do Mateuzinho é um desfalque muito importante para os dois lados, para o bem do Bahia e talvez para o mal do Vitória. Pois é, partida que vai ter o apito dele, Braulio da Silva Machado. Você sabe quem é o VAR? Esse aí não gosta de confusão, não. É o Igor Júnior Benevenuto? É. Ele mesmo. Só para trazer a equipe completa aqui. O Braulio da Silva Machado vai ser o árbitro central. Ele vai ser auxiliado por Alex Zang Ribeiro, de São Paulo, e Thiago Americano Laves, de Santa Catarina. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. A arbitragem anunciada ontem pela Confederação Brasileira de Futebol. Quando se trata de clássico, a arbitragem sempre ganha um destaque a mais. Ganha um destaque a mais. Ganha muito por conta dos próprios árbitros, né? Porque, assim, não era para ser algo a ser questionado, mas a quantidade de ações nos jogos diferentes de cada árbitro faz com que as pessoas hoje criem um senso de que a arbitragem pode beneficiar um lado ou ou outro. Então, assim, a falta de critério, ela ajuda muito nisso. Por exemplo, muita gente questionando, por que o Gregory foi expulso no jogo contra o Bahia, sendo que ele fez uma jogada parecida no jogo com o Vitória e não foi expulso? Sim. A minha resposta foi, ele teria que ser expulso nos dois jogos. Exatamente. O erro está em quem não expulsou ele no jogo contra o Vitória. O erro está em quem não executou a regra como... Porque muito se fala em critério, né? Mas... muito se fala em critério, mas pouco se fala no cumprimento da regra. E a regra diz perfeitamente lá. Quando você agride ou tenta agredir, é uma situação passiva de cartão vermelho. Foi o que aconteceu com o Gregory, que quando ele salta ali com o Arias, depois ele deixa o braço tentando agredir o Arias. E chama a atenção que o lance do jogo, a bola do jogo, já tinha sido... Exatamente, já estava morta. Você estava morto. Então tem isso. É esse ponto que chama a atenção. Mas o Braulio é um árbitro experiente. Eu acredito assim, quando tem uma dupla como o Braulio e Igor Júnior Benevenuto, mesmo o Igor Júnior tendo sempre sendo colocado em alguns momentos em polêmicas, eu considero um equilíbrio entre o campo e o VAR, não tendendo a um ser mais experiente que o outro e o outro se sentindo a necessidade de aparecer. Né? Então, eu acho que é um equilíbrio aí nessa arbitragem. Espero que não seja palco na segunda-feira de um comentário, de algo do tipo referente a ser determinante para um resultado de jogo.